Bom, a gente teve, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Realmente foi uma oportunidade de estar aqui com tanta gente, tanta pergunta, né? O negócio não acabava, o negócio estava se estendendo, se estendendo, se estendendo. Ainda veio depois o pessoal com uma série de perguntas. Então é isso, é de suma importância a gente passar a nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento, porque as pessoas estão ávidas por essas informações, elas buscam as informações, apesar da informação estar disponível, a gente tenta fazer de uma maneira mais acessível, mais palatável, para que as pessoas possam entender melhor. Então, sem dúvida, estar aqui hoje é um presente para mim, mais do que um presente para qualquer outra pessoa, eu saio daqui realizado. Empresário no ramo de tecnologia e inteligência artificial com mais de 25 anos de experiência. Ele está envolvido com a comunidade judaica mundial há pelo menos mais de 30 anos. Ele é diretor atualmente do Taglit e um dos membros da mesa diretora do JD Corps, que é o Jewish Diplomatic Corps, que é o braço diplomático do World Jewish Congress, o Congresso Judaico Mundial, é a organização máxima das comunidades judaicas em mais de 100 países. Se reúne regularmente com diplomatas, com jornalistas, com políticos, formadores de opinião e líderes religiosos. É membro também do Congresso Judaico Latino-Americano, onde atua como uma ponte com outras religiões, incluindo os evangélicos e muçulmanos aqui no Brasil. Ele foi idealizador e organizador do Campeonato Abraâmico de Rumos, que eu tive a honra de participar também, reunindo judeus, cristãos, árabes, cristãos e muçulmanos, para competir pela melhor receita de rumos. Tem conhecimento importante do antissemitismo mundial, combatendo o discurso de ódio na web, com palestras, artigos e programas de TV. Ele traz as melhores práticas sobre como defender Israel e ter conversas significativas com estudantes, líderes políticos e empresários e religiosos. Antes de passar a palavra para ele, eu quero só reforçar a palestra que vai ter na quinta-feira agora, dia 27 de fevereiro, às 8 horas, com o filme Terras Prometidas, a herança da baronesa e do barão Richt. E no dia 18 de março, a gente vai ter, na terça-feira, a gente vai ter o Marcus Gittelmann nos falando sobre nazistas, o livro Nazistas Entre Nós. Bom, obrigado, antes de mais nada, obrigado para o Alex. O convite inicial veio dele, acho que a ideia veio dele, ideia maluca, mas tudo bem. Queria agradecer, além do convite, porque o Alex foi essencial no campeonato de rumos, que a gente vai passar um videozinho. A gente teve... a verdade é que a ideia inicial veio da Argentina, eles fizeram um campeonato na Argentina, bem menor, e só com muçulmanos, judeus e muçulmanos. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei maravilhado, eu falei, a gente precisa fazer isso no Brasil. Só que eu precisava achar alguns malucos que me ajudassem, porque sozinho não dava para fazer. E o Alex foi o primeiro maluco que aceitou, e sem ele realmente a gente não teria conseguido fazer, e foi um sucesso, vocês vão ver o vídeo, foi realmente incrível. A gente quer muito fazer outros, está difícil, né? O momento não é o mais adequado. Eu continuo com contato com a comunidade muçulmana, principalmente com a comunidade turca e curda. A comunidade libanesa, nem tanto, está bem afastado, por motivos óbvios. Eles têm muito problema entre eles, de cobrança entre eles. Cobrança, eu estou sendo bem simpático, é algo um pouquinho mais complicado. Mas, se Deus quiser, esse negócio todo vai acabar, essa bagunça vai acabar, e a gente, quem sabe, até o final do ano consiga fazer mais um campeonato, segundo campeonato, né, que o nosso objetivo era fazer no Brasil, na América Latina e quem sabe um no mundo, a gente chegar lá. Não sei, acho que vou ficar em pé mesmo então, tá? Fica à vontade. Se eu cansar, eu sento. Bom, acho que a ideia que o Alex me passou é eu contar um pouquinho da minha experiência, mais de 30 anos aí trabalhando para a comunidade judaica.
eu costumo dizer que eu sou viciado. Esse é o meu vício. Tem gente que é viciado em droga, viciado em álcool, sei lá. Eu sou viciado em ajudar a comunidade judaica de uma forma ou de outra. E eu não faço isso para ninguém, eu faço isso para mim, eu faço isso para as minhas filhas, não é que eu faço para os filhos dos outros, é uma consequência. O meu trabalho, o resultado do meu trabalho na comunidade judaica no Brasil e no mundo acaba beneficiando as comunidades. Mas é algo que eu não penso, eu vou fazer isso para ajudar o filho. Não, eu faço isso porque me agrada, porque me faz bem, porque eu não sei viver sem. E, obviamente, porque eu tenho 2 filhas, eu tenho minha esposa, 2 filhas, que eu quero que tenham um futuro melhor. Um futuro com menos perseguição, menos ataques, menos medo, né? Difícil falar isso hoje, porque a gente está passando num momento bastante complicado, né? O antissemitismo aflorou. Para muitas pessoas foi uma surpresa. Eu costumo dizer que para mim não foi uma surpresa. Como eu acompanho isso há muito tempo, não foi nenhuma novidade para mim. A novidade foi a facilidade, a disfarçatez que as pessoas saíram do armário sem medo de serem felizes. Então elas sempre foram, não é que ela passou a ser antissemita agora, ela sempre foi. A diferença é que agora ela se sente à vontade para publicamente mostrar o seu antissemitismo. Mas a verdade é que a gente tem mais amigos do que inimigos. Não parece, mas é. Do contrário, a gente não estaria aqui agora. A gente tem muito amigo no mundo, mas é uma turma que nem sempre gosta de se expor, nem sempre gosta de falar, de aparecer, prefere ficar mais na sua. Mas sim, a gente tem bastante amigo no mundo. O nosso trabalho de formiguinha é tentar fazer com que eles se conscientizem da importância deles também falarem por nós. E depois de 7 de outubro, muitas pessoas que eu não sabia, não conhecia, realmente começaram a sair do armário no lado positivo, né? de nos apoiar, nos ajudar. Tem vários nomes, tem a Cris Monteiro, tem o Kim Kataguiri, tem uma série de nomes de peso, e pessoas não tão conhecidas que sim estão saindo em nossa defesa. Então vamos ao que interessa, e acho que eu vou sentar um pouquinho. Bom, tudo começou... vou contar um pouquinho da história da minha família, que é da onde eu vim e como tudo aconteceu. Minha mãe é grega, nascida em Atenas, passou guerra lá. O meu avô faleceu antes dela nascer, ele teve um ataque cardíaco fulminante quando a minha avó estava grávida. E, portanto, a minha mãe passou guerra órfã, só com a mãe dela, porque não tinha irmãos. E a minha avó só tinha um irmão que morava lá, que morava também em Atenas. E ela passou guerra em Atenas e ela foi salva basicamente porque esse irmão da minha avó, o tio da minha mãe, ele era partizan, ele era da resistência, e ele conseguiu um lugar para elas nas montanhas, perto de Atenas. E ali elas se refugiaram e ali elas conseguiram passar por toda a guerra sem serem perseguidas, incomodadas. Acabou a guerra, ela veio para o Brasil, conhecer meu pai. O meu pai é de família lituana e russa. Meu avô paterno era lituano, minha avó paterna era russa, e vieram para o Brasil em 1927, portanto antes da guerra. Meu pai nasceu em 30, em Pindamonhangaba. Por que Pindamonhangaba? Porque o meu avô, na Lituânia, ele cuidava de cavalos, ele era tratador de cavalos. E quando ele chegou em Santos, tinha uma turma da comunidade que recebia os imigrantes. E muitos devem saber de histórias dos pais, dos avós, que também foram ajudados por essa turma da comunidade e conseguiram se comunicar em Yiddish ou em russo, não sei exatamente, e ele conseguiu falar que ele sabia tratar de cavalo. Tinha uma oportunidade numa base da cavalaria que tem em Pindamonhangaba até hoje, e para lá eles foram, né? A vida em Pinda era uma vida no campo, não tinha sinagoga, eles não tinham contatos com outros judeus. Então meu pai foi realmente ter contato com o judaísmo quando ele veio para São Paulo, né? Já mais velho, ele veio para São Paulo. O detalhe é que meu pai tinha 7 irmãs, o único homem de 7 irmãs. Ele não era lobisomem porque ele era o terceiro. Mas ele é o único homem de 7 irmãs e o único homem de 7 irmãs trabalhando, morando numa fazenda. O trabalho braçal era todo dele e do meu avô. As mulheres estudaram, cresceram,
e o meu pai ele mal terminou o colegial. Mas ele veio para São Paulo, guerreiro, batalhador, conseguiu vencer na vida e criou a gente. Ele entrou posteriormente no DROR e virou super sionista, mas um sionista bem de esquerda. Meu pai era da Juventude Comunista, ele foi mandado para Moscou para aprender sobre comunismo, foi perseguido pela ditadura, graças a Deus não foi preso, mas ele era bem de esquerda na juventude dele. E, bom, enfim, eles se conheceram, se casaram, aqui estou eu, 50 anos depois. Mas eu sempre tive essa veia sionista na família, né? A verdade é que minha mãe fala que o meu pai enganou ela, que eles tinham combinado que eles iam casar e iam morar em Israel. O sonho da minha mãe sempre foi morar em Israel. Meu pai tem 2 irmãs que moram em Israel, na verdade uma faleceu, mas ele tem 2 irmãs que moravam lá. E o sonho da minha mãe sempre foi morar em Israel, mas acabou não dando certo. Ficaram aqui no Brasil, mas sempre tinha esse sionismo muito, muito latente. E eu, quando criança, eu estudei até a 4ª série no Peretz, depois eu fui só para a escola não judaica. E nas escolas não judaicas, eu sofri bastante antissemitismo, mas naquela época a gente se virava, né? Mas eu cansei de levar tapa na cabeça, judeuzinho, pão duro. Isso hoje em dia é um negócio que, nossa, mas naquela época era o que tinha, né? Era o que tinha, a gente tinha que conviver, mas isso me ajudou muito a me fortalecer. Porque como não tinha a quem recorrer, era nós por nós mesmos, né? Então isso me trouxe bastante força de, com o tempo, aprender a responder e aprender a revidar. Até que em 1990, eu fui... Tá difícil. Eu fui para Israel, morei, fiz o primeiro colegial em Israel, em Anot, era uma escola agrícola, e ali o meu sionismo explodiu, né? Eu fiquei em Israel em 1990, ainda era muito pobre. Era muito pobre, a escola que eu estudava era uma escola agrícola que absorvia jovens problemáticos, jovens israelenses problemáticos, muitos etíopes, foi a primeira onda dos etíopes. Não, eu também não era, mas os outros eram. Há controvérsias, né? Não, eu achava que eu era o mais normalzinho ali da história, mas quem não, né? Todo mundo é um pouco louco. Enfim, e tinha os etíopes que tinham acabado de vir, né? E isso para mim me impressionou muito. Eu falei assim, o que esses caras, né, cruzaram, estão aqui? Eles não sabiam o que era privada, o que era o assento. Eles não tinham acesso a isso. E também veio a imigração russa, mais ou menos nessa época também. Então, eu me lembro que a gente brincava, a gente jogava futebol, aí sempre juntava os brasileiros com os etíopes contra os israelenses e os russos. Era porrada, sempre porrada. E mais uma vez, é isso, a gente aprende na marra, né? Eu voltei de Israel em 91, e aí que realmente começou o meu ativismo comunitário. Já com 16 anos, eu fui madrir na colônia da CIP, eu fui o primeiro da minha turma, e aí eu, assim, a vontade, o prazer em ajudar a comunidade, em fazer pela comunidade, brotou e não parou de crescer. Depois da colônia da CIP, na colônia da CIP ainda, quer falar alguma coisa? Só um parênteses, que ele foi o madrir do Nani, quem assistiu a palestra, que é o Alexandre Ostroviec, que teve palestrando aqui há alguns meses atrás, e também do Renato Feder, que hoje é secretário estadual da Educação. E do Rafa Feder, que é o próximo presidente do Fundo Comunitário. Aí, logo depois, eu peguei uma época na CIP que a gente tinha na época tinha um diretor da colônia, que era o Luciano Nardelli, e que ele foi demitido, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele não estava mais na CIP, e a gente ficou órfão de um diretor na colônia da CIP. E aí eu assumi, Davi Bobrov, que é meu cunhado já há muitos anos, a Karen Zingerevitz e o Deco Grunebaum, posso estar esquecendo alguém, mas acho que foram esses, a gente assumiu, literalmente, molecada de 17 anos, 18 anos no máximo, que assumiu a colônia da CIP e fez aquele negócio acontecer. Aí logo depois eu entrei na Misgueret, que era o departamento de segurança, ainda é o departamento de segurança da federação. Fiquei 13 anos na Misgueret, conheci minha esposa dando uma aula para ela, e que aliás a Misgueret é um grande fazedor de shidduch.
É? E o meu irmão conheceu a esposa lá também, eu conheço um monte de gente que acabou se conhecendo ali na Misguedet. E aí essa veia do sionismo e o desejo de ajudar mais, de fazer mais, não parou de crescer. Logo depois eu fui convidado para a diretoria da federação, na gestão do Mário Fleck, na verdade antes com o Boris Baer, muito bem. Começou com Boris Baer, mas ficou firme mesmo, o convite oficial para a mesa diretora foi no Mário Fleck. E aí o negócio não parou de crescer. Alguns anos depois, em 2016, eu fui convidado, eu fui para uma viagem no Chile, era uma viagem do Congresso Judaico Latino-Americano. E lá eu tive contato com o pessoal do World Jewish Congress, que eu nem sabia o que era o World Jewish Congress. E aí eu fui aprender um pouco mais do World Jewish Congress e eles me perguntaram, a gente tem um grupo que se chama JD Corps, Jewish Diplomatic Corps, que é basicamente o braço diplomático do World Jewish Congress, né? O World Jewish Congress ele é a organização máxima das comunidades judaicas em mais de 100 países e eles têm um braço diplomático que lida com diplomatas. Mas não só lida com diplomatas, mas lida com essa parte de public diplomacy, que é basicamente uma... Como fala quando está na... Nossa, me falhou a palavra agora. Basicamente, você é um lobby. É um lobby, a palavra no Brasil é feia, mas é um lobby, é um advocacy, né? Mas na verdade é um lobby pró-judaico, porque você usa o World Jewish Congress, a gente tem a imagem, né, a máscara do World Jewish Congress, mas a gente fala muito de Israel. Porque uma coisa é você chegar para um diplomata, para um político, para um jornalista, falando eu represento uma organização que tem um Israel no nome. Outra coisa é você falar eu sou representante do Jewish. Então, eu senti já muito isso, né? Quando você fala que você representa algo de Israel, a recepção é de uma forma. Quando você fala, não, aí eles se sentem um pouco mais acuado de negar ou de não te atender, porque daí entra a parte, pelo menos era assim até 7 de outubro. Né? E aí eu fui, eu fui para Washington numa viagem do AJC, que é American Jewish Committee, que aí sim é um lobby americano judaico muito forte nos Estados Unidos. E eles fazem, todo ano tem o Global Forum, né, que é o fórum global que eles fazem uma vez por ano em Washington. E quando eu estava em Washington, eu postei em alguma das mídias sociais, o pessoal do World Jewish Congress viu que eu estava lá, falou, pô, você está em Washington, vamos jantar? Vamos jantar. Aí eu fui jantar, eles me explicaram melhor o que era o JD Corps, e eu me apaixonei, eu falei, putz, eu quero fazer parte disso. Né? É um processo bem chato, né, de admissão, tem várias entrevistas, tem vários formulários, enfim, demorou quase um ano e eles finalmente me admitiram no final do ano e eu passei a fazer parte do JD Corps. E para minha surpresa, 2 anos depois, em 2018, eles me convidaram para o Steering Committee. O Steering Committee é basicamente a mesa diretora do JD Corps, que discute, a gente tem reunião mensal, todos os meses a gente tem uma reunião, na primeira segunda-feira do mês, e uma vez por ano a gente tem uma reunião em Nova York, pelo menos um encontro por ano presencial. E eles me convidaram para o Steering Committee. O Steering Committee são 9 pessoas em todo o mundo. Na América Latina inteira tem eu no Brasil e um amigo meu, Gabriel Burznik, na Argentina. Tá? O resto aí tem um sueco, tem uma francesa, tem uma britânica, um israelense, um suíço, enfim, somos em 9 no total. E isso tudo, quer dizer, são injeções de ânimo, né? Porque assim, o trabalho comunitário não é fácil. Cadê nosso presidente? A nossa comunidade é uma comunidade complicada, né? A gente tem, no Brasil, 100 mil chefes, no mundo, 15 milhões de chefes. E todo mundo acha que sabe tudo, entende tudo, e quer que você faça o que ele acha que é o certo. Então, não é uma comunidade simples de lidar. Eu falo isso sem medo, sem nenhum medo, porque eu lido com isso há 30 anos e posso falar na cara. Acho que eu tenho um pouquinho de experiência comprovada que eu posso falar isso sem problema. E é a mais pura verdade. A nossa comunidade, ela, além de cobrar muito, exigir muito, querer que faça do jeito que a pessoa quer, principalmente as lideranças, e eu me incluo nisso,
ela não reconhece. Ela não reconhece o voluntário, ela não reconhece o profissional. Eu estou numa batalha já... Eu passei a trabalhar para o Taglita há 2 anos, comecei em janeiro de 2023, e eu comprei uma batalha que é melhorar a qualidade, não a qualidade de vida, mas as oportunidades para os profissionais judeus da comunidade judaica. Faço questão de falar isso aqui porque nem sempre as instituições, as organizações, têm a disponibilidade para pagar um salário melhor para um profissional da comunidade judaica. Eu entendo. A gente vive de doações e nem sempre a gente consegue pagar o valor de mercado. Por conta disso, a gente perde muitas pessoas boas para o mercado, porque um banco, uma empresa vai pagar melhor, vai dar mais condições e um jovem não quer, ele quer prosperar. Entendeu? Então ele aguenta 1 mês, 2 meses, 1 ano, e chega uma hora que ele fala, chega, eu quero crescer na vida. São poucos heróis que continuam apesar disso tudo. Então a minha ideia, que eu estou tentando botar em prática, e se alguém um dia quiser me ajudar, com o maior prazer, é de que os jovens da comunidade judaica, os profissionais da comunidade judaica tenham alguns benefícios, como, por exemplo, uma hebraica subsidiada, um seguro-saúde do Einstein subsidiado, a escola para os seus filhos, quem tem filhos em idade escolar, que não pague a escola, ou que pague uma parte da escola, que você não paga, você não dá um salário bom de um lado, mas você consegue compensar do outro lado. E não é difícil, entendeu? Só que o problema começa lá atrás, né? Porque a gente não sabe, a gente não tem um censo de quantos judeus profissionais da comunidade judaica a gente tem no Brasil. Ninguém sabe, eu já perguntei 1000 vezes. Eu chuto o número de 500, já me falaram 300, já me falaram 800, eu chuto o número mais ou menos de 500. Ou seja, 500 pessoas, que dentro dessas 500, uma parte tem filhos na escola, mas uma parte não tem, uma parte não frequenta debate. Não é um negócio difícil de se fazer, mas é difícil de fazer acontecer. Tudo é muita batalha. Mas fazer o quê? Como eu falei, eu sou viciado, eu amo essa comunidade, eu amo Israel, eu faço por mim, eu faço pelas minhas filhas e vou continuar fazendo até enquanto eu tiver força para isso. A verdade é que isso me prejudica muito profissionalmente. Eu uso muito tempo, eu não gosto de falar que eu gasto tempo, porque eu não gasto. É um tempo bem usado. Então, eu uso muito do meu tempo, do meu dia, para a comunidade no geral, não só no Brasil, como no mundo, mas me faz bem. E eu não sei viver sem. Eu já prometi a minha esposa, há um tempo atrás, eu sempre tive um problema de não saber falar não. Então, você pode ajudar nisso? Posso. Você pode? Posso. Aí chegou uma hora que eu estava estafado, porque era muito, muito pedido de muita coisa, e ela falou assim, olha, presta atenção, agora você quer aceitar uma coisa nova, você desiste de outra. Muito simples, você quer aceitar? Legal, mas desiste de uma, não dá para ter tudo. Então, assim a gente fez e vem funcionando. Porque ainda além de tudo isso, quer dizer, eu estou no CJL, Congresso Judaico Latino-Americano, sou delegado no Congresso Judaico Latino-Americano, eu estou no Steering Committee do J.D. Corpus, do World Jewish Congress, eu fui por muitos anos diretor na JJO, Juventude Judaica Organizada, eu dou palestra, eu escrevo no Times of Israel, eu dou entrevistas, eu tenho 4 grupos no WhatsApp, deve ter algumas pessoas daqui que o Itzvan, por acaso, me conheceu ali, que eu passo notícias sobre Israel, antissemitismo, holocausto, diariamente. Chegamos em quase 3.400 pessoas agora. Infelizmente, e eu costumo falar que é infelizmente porque não é algo que eu faço, que eu gosto. Quanto mais pessoas, melhores. Não, infelizmente, porque se as pessoas estão procurando essas informações, é porque existe a necessidade de saber dessas informações. Então, eu preferia não ter que fazer isso. É porque você sente a tua responsabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Então, como eu tenho esse contato do World Jewish Congress, que a gente tem um grupo com judeus em 55 países, são mais ou menos 400 judeus ativistas em 55 países, eu recebo muita informação. E com base nessas informações, eu traduzo, eu pesquiso primeiro. A primeira coisa é pesquisar, porque às vezes eu recebo a informação sem link, sem nenhuma fonte. Aí eu procuro a fonte, traduzo,
faço toda a arte, porque tem que adaptar, tem muita coisa que não cabe, por exemplo, no vocabulário brasileiro, às vezes tem uma gíria, às vezes tem alguma sigla que ninguém... Então eu tenho que buscar essas informações e aí eu posto. Eu costumo falar que eu faço isso nas horas vagas. Na verdade, o que eu faço nas horas vagas é trabalhar para pagar os meus boletos. Isso eu faço da meia-noite às 3 da manhã, mais ou menos. Porque o meu dia é realmente tomado pelas atividades da comunidade judaica, mas eu venho aprendendo a lidar com isso cada vez melhor. No 7 de outubro eu pirei pelo sentimento de ter que passar as informações, ter que corrigir, ter que informar, e eu não descansava. A Renata tinha que Ariel, sai da porcaria do computador, cara. E eu não conseguia, porque eu tinha essas necessidades. E aí eu me botei uma regra, depois de algumas broncas, muitas broncas, as minhas filhas brigando, porque eu tenho mulher, eu tenho 2 filhas, eu tenho família, eu tenho minha casa que tem que cuidar, eu tenho uma gatinha, eu tenho amigos, eu tenho uma vida social, né? Eu tenho que viver além, né? Além muros da comunidade. Então me botei uma regra que ao sábado eu faço o meu Shabat, então sexta-feira à noite, de sexta-feira à noite a sábado à noite, vocês podem ver que o grupo fica mais calminho. Infelizmente, os desgraçados do Hamas resolveram soltar todos os reféns no Shabat, então até nisso eles me atrapalham, mas paciência, eu aprendi a soltar meu celular, deixar ele de lado na sexta-feira à noite e só retomar no sábado à noite, com exceções, como por exemplo, agora com essas libertações, e vem funcionando também. Como eu sempre falo, isso me dá prazer, isso me traz alegria, eu me sinto bem fazendo isso. Então, depois do 7 de outubro, eu fiquei tão ligado nesse negócio, e eu simplesmente abandonei um monte de coisa que eu não podia abandonar, como por exemplo, o meu trabalho. Eu trabalho com tecnologia, eu tenho uma operadora, eu sou sócio numa operadora de telecom, eu forneço serviços de telefonia de altíssima qualidade. A gente tem vários clientes do mercado financeiro que precisam ter qualidade na telefonia, serviços de atendimento a clientes, fazendo meu jabazinho aqui rápido. E graças a Deus eu tenho uma equipe que está comigo, o mais novinho está há 10 anos comigo. Isso que me permite poder trabalhar para a comunidade, e eu costumo falar isso, quer dizer, eu consigo trabalhar para a comunidade porque eu tenho um respaldo que nem todo mundo tem, entendeu? Então, eu consegui criar essa empresa e montar essa empresa e perceber que a empresa se toca, que ela vive sem mim, não estando 100% no dia a dia. A verdade curiosa é que eu percebi isso muito por acaso, porque eu era muito ligado na empresa, eu viajava, eu tirava férias, eu não largava o celular, eu precisava falar com as pessoas, e ligar e correr atrás. E aí eu peguei dengue, isso foi em 2016. Eu peguei uma dengue terrível, terrível. Eu emagreci 10 quilos em 2 semanas. E eu fiquei 1 mês desconectado do mundo. Eu não conseguia olhar para a tela do celular, do computador, que eu ficava enjoado. E aí passou 1 mês, né, que eu comecei a melhorar, depois da 3ª semana eu comecei a melhorar, e passou 1 mês, eu falei assim, cara, eu preciso voltar para o escritório, eu preciso ver o que aconteceu, né? Eu já perdi, já era, tchau. E quando eu voltei para o escritório, eu vi que estava tudo funcionando. Falei, nossa, quer dizer, faturando, cobrando, dando manutenção, instalação. Falei, nossa, quer dizer, dá para eu fazer outras coisas. E então essa foi minha agradável surpresa. A verdade é que assim, a parte de vendas eu preciso, tá? Quer dizer, se eu não vendo, ninguém mais vende. E então eu tenho que estar nessa parte das vendas. Mas o dia a dia, que é o mais pesado, que é contato com os clientes, manutenção, cobrança, faturamento, a minha equipe toca, e eu costumo dizer que eu sou um privilegiado nesse sentido, porque eu consigo fazer outras coisas, porque eu tenho esse respaldo da minha empresa. Que mais? Onde eu estava? Acho que faltou o vídeo, né, do campeonato. Então vamos lá. Aí o World Jewish Congress, JD Corps, e aí então, vou voltar um pouquinho para o que eu falei logo no comecinho.
o Gabriel Burznik, que é o meu companheiro da mesa diretora do Steering Committee no JD Corps, ele teve a ideia de fazer o primeiro campeonato de rumos, que ele nem chamou de primeiro campeonato de rumos abraâmico, ele chamou de campeonato de rumos na Argentina, em Buenos Aires, em 2017, se não me engano, que foi um negócio bem intimista, bem menor, era só comunidade judaica e comunidade muçulmana. E isso foi um catalisador dos contatos interreligiosos entre judeus e muçulmanos na Argentina, que era péssimo e que depois disso começou a melhorar e melhorar e hoje é muito bom. E eu já tinha contato com muçulmanos no Brasil, com evangélicos há muito mais tempo, eu dei muitas palestras para a comunidade evangélica, e eu falei, cara, a gente precisa mostrar isso. A gente precisa mostrar para o mundo que existe esse contato, que existe essa possibilidade de entendimento, né? E tem uma parte que você escreveu num artigo que eu gosto muito, do Brasil como uma referência, um paraíso do convívio entre judeus e não judeus, né? Isso foi um artigo que eu escrevi no Al Arabiya. Al Arabiya é a maior mídia outlet, é o maior conglomerado de mídia da Arábia Saudita, que o pessoal de Nova York me pediu para escrever. Vou voltar um pouquinho, na verdade, assim, a Arábia Saudita ela vem tentando melhorar a imagem dos judeus há alguns anos. Por quê? Porque ela vem plantando essa semente do acordo diplomático com Israel há muito tempo. Só que como é que você faz um acordo diplomático tendo uma população totalmente hostil, né, aos judeus? Então eles começaram a trabalhar isso, de quebrar preconceitos, já há muitos anos. Então o pessoal do World Jewish Congress a gente pediu para várias pessoas, na verdade, falou assim, olha, a gente precisa mostrar para o público saudita que judeu não é só israelense, que existe judeu em várias partes do mundo. Então, se alguém tiver alguma ideia, eu falei, olha, eu posso falar sobre a relação entre judeus e árabes no Brasil, que é algo incrível, né? Os judeus trabalham juntos, seja no Rio de Janeiro, lá no Saara, seja no Brás, aqui em São Paulo, no Bom Retiro, já não é mais tanto, mas era até pouco tempo atrás. Judeus e árabes casam entre si, né? Árabes cristãos casam entre si. Eu dei até o exemplo da família Pfeffer com a família Scaff, né? Que foi a Adriana Pfeffer com o André Scaff. Entre muitas, né? Então existe de fato um relacionamento bastante próximo entre árabes e judeus, principalmente entre árabes, libaneses e cristãos, árabes, cristãos, sírios e libaneses com judeus no Brasil. Tá? Muito também porque a gente tem os nossos judeus árabes, né? Da Síria, do Egito, do Líbano. Então a gente tem um relacionamento ímpar, eu diria até, no Brasil. Tanto, aliás, ontem a gente teve o evento na Assembleia e o orador era um árabe, era o Saad, que falou maravilhas. Então é algo que a gente tem que mostrar para o mundo, e eu escrevi isso nesse artigo do Al Arabiya, e fez um super sucesso. E justamente o título do artigo era Brasil é o paraíso de judeus e árabes, mais ou menos assim. E eu conto um pouquinho do que eu falei, na verdade eu conto muito mais do que eu falei aqui. E aí, então, eu aprendi um pouco mais sobre a experiência do campeonato de rumos na Argentina e falei, cara, vamos fazer isso no Brasil, a gente tem um relacionamento, a gente tem um contato, vamos fazer acontecer. Isso foi em 22. E a gente fez, não foi fácil, porque a gente tinha muita barreira, inclusive dentro da comunidade judaica. Porque a gente fez dentro de hebraica, a gente queria que desse certo de todas as maneiras. Então, a gente queria fazer o mais controlado possível. E como que a gente podia fazer o mais controlado possível? Fazer na nossa casa. A gente fez na hebraica. Então, o primeiro desafio foi convencer a liderança da hebraica que a gente queria trazer árabes cristãos e muçulmanos para dentro do clube. Então, a primeira resposta falou de jeito nenhum. E com o tempo a gente foi conversando, eu falei, não, eu conheço esse pessoal há muito tempo, não tem problema, pode verificar, enfim, depois de muito falar na orelha, eles acabaram decidindo, acabaram liberando.
E a gente teve muito apoio da comunidade árabe cristã do Clube Monte Líbano, as senhoras do Monte Líbano, que compraram a ideia de imediato, foi super legal. Conseguimos trazer o pessoal do Centro Comunitário Islâmico de Santo Amaro, que é a turma turca e curda, são muçulmanos turcos e curdos, e também conseguimos trazer o pessoal da comunidade libanesa, muçulmana libanesa. Só um fato curioso, rapidinho, uma semana, alguns dias antes do campeonato, porque a gente queria fazer o mais igualitário possível. Então, a gente fez 3 equipes de cada uma das 3 religiões, então tinham 9 equipes, cada equipe tinha 3 pessoas, e a gente chamou 3 juízes, um de cada religião. Então veio um juiz que era um israelense, um judeu israelense, outro juiz que era um árabe cristão, que por acaso é o chefe do restaurante lá do Clube Monte Líbano, o Jorge, chefe Jorge, e o terceiro era um muçulmano, na verdade ele é um brasileiro de origem italiana que se converteu ao Islã depois que ele morou na Turquia. Então ele veio, que ele é o dono de uma casa de hummus que chama Make Hummus Not War, que é maravilhosa. Se vocês não conhecem, provem, fica em Perdizes. Pompeia. Eu conheci ele, quer dizer, quando a gente estava na casa do meu... não, em casa, mas algum amigo chamou, falou, vamos pedir um hummus diferente? Vamos. Aí pedimos, qual o nome do restaurante? Make Hummus Not War. Falei, cara, eu preciso conhecer. Aí me falaram que o dono era um iraniano. Falei, nossa, eu preciso conhecer esse cara. E aí procurei onde é que era, porque a gente tinha pedido no Rappi, no iFood, e eu procurei onde é que era, eu fui lá. Falei, vamos comprar, mas eu quero ir lá para conhecer o cara. Hã? Não. Pode ser que agora tenha no Oscar Freire, na época era na Pompeia. Na Avenida Pompeia. Pode ser que mudou, isso faz muito tempo. Não sei, não me lembro. Enfim, pode ser, porque realmente o hummus dele é sensacional. Ele faz um hummus quente e das opções é um prato com esfirra de cordeiro. Maravilhoso. Enfim, eu cheguei lá na casa dele, no restaurante do Make Hummus Not War, e eu vi um cara que me parecia ser muçulmano, né? Era um cara alto, grande, com uma barba, e mandei um salam aleikum para ele. Ele me olhou torto assim, falou, o que esse louco está falando comigo? E depois que eu fui entender que ele não era iraniano, mas ele era muçulmano. E aí, já na hora, eu falei, cara, eu tô com uma ideia, vamos fazer um campeonato de hummus. Ele adorou a ideia, mas aí veio a pandemia. Isso foi, então, 19 e 20, foi 19, na verdade. E aí veio a pandemia, eu falei, bom, agora não vai dar. E aí esperamos acabar a pandemia, que foi justamente em 22 que a gente resolveu fazer o campeonato de hummus, e foi um sucesso. Eu vou sair da frente. Foi assim super emocionante. Até hoje eu falo com as senhoras do Monte Líbano, que querem de qualquer jeito fazer de novo. Então vamos passar o videozinho. Não dá para apagar essa... Isso. Campeonato Abraâmico de Hummus, uma celebração das comunidades judaicas, cristã e muçulmana acerca daquilo que as une, o hummus. Árabes, judeus, muçulmanos, cristãos gostam de hummus, fazem hummus em casa, as mães, as avós costumam dizer que o Brasil tem um monte de problemas, mas a gente tem algo que é maravilhoso, que é essa relação super amigável entre as comunidades. Isso tem que ser mostrado para o mundo. E é o que a gente está fazendo aqui. Um evento maravilhoso que é a altura que as nossas religiões merecem. Ariel, te agradeço do meu coração por me convidar. Isso é o relacionamento real entre judeus, muçulmanos e cristãos que está acontecendo hoje, neste lugar, e que a gente quer mostrar para o mundo como sim é possível.
Foi muito legal. E, bom, com isso eu encerro o comecinho, eu diria a primeira parte. Eu queria falar só, se tem um pouquinho de tempo, que daí acho que a gente abre para perguntas, sobre Israel, né? O que a gente está passando em Israel, sobre antissemitismo. Então, eu vou tentar fazer um apanhado. Bom, a gente foi pego de surpresa e apanhamos. Não foi do dia para a noite, isso era algo que estava sendo planejado há mais de 10 anos. Por acaso calhou com a libertação do Sinwar, Yahya Sinwar, que estava preso em Israel e que foi libertado por Israel na troca com o Gilad Shalit. Na época eles trocaram 1.028, se não me falha a memória, 1.028 prisioneiros condenados terroristas palestinos pelo Gilad Shalit, que era um soldado israelense. Isso foi 10 anos antes de 2023, então foi em 13. Assim, agora a gente vê que foi besteira, mas a gente está fazendo de novo. Então, mas você tem razão, mas não tem razão. Essa é a questão, é um dilema gigantesco, porque assim, a gente valoriza a vida. E a vida é mais importante para a gente do que uma possibilidade que um dia alguém possa fazer um mal contra nós. A realidade é que um dia acabam fazendo mal, né? Acima de 40% é o número de terroristas que voltam para o terrorismo quando eles são libertados. Não é pouca coisa. É um dilema que nenhum outro país tem. Eu diria que a imensa maioria, se não a totalidade dos outros países, iam falar assim, dane-se, deixa ele morrer, pode matar, não me importo. Entendeu? Eu não vou libertar preso nenhum, o problema é de vocês. Por outro lado, Israel tem um aparato de segurança fenomenal, que falhou gravemente, mas hoje estamos muito mais preparados, muito mais organizados, com muito mais tecnologia para poder controlar essas pessoas. Essa semana, ou foi semana passada, um dos libertados caiu do telhado da casa dele e morreu. Coitado. A gente não sabe o que aconteceu, né? Como é que o cara caiu do telhado e morreu, ninguém sabe. Mas o braço, pode ser. Eu acho difícil o cara ficar preso não sei quantos anos e uma semana, um mês depois que ele for libertado, ele resolveu se matar. É estranho, mas tudo pode acontecer, né? A verdade é que o braço longo de Israel alcança, né? Isso foi em Munique, em 73, isso foi em Entebbe. Tem isso também, né? Na verdade, tiveram 15 palestinos, 15 terroristas palestinos que não quiseram sair das prisões. No final, 13 foram convencidos e foram. 2, até o último momento, não queriam ir de jeito nenhum. Um deles, na porta do ônibus, falou tchau, e um ficou. Um terrorista. É porque ali dentro das prisões, aliás, isso foi, quem conhece aquele filho do Hamas, Hassan, ele viu o que o Hamas era capaz de fazer nas prisões israelenses, de se matar, de torturar. Então, isso acontece. Bom, a gente não sei muito longe, as prisões brasileiras também têm os comandos vermelhos e PCCs da vida, que também os caras são jurados de morte dentro e fora da prisão. Mas, enfim, é um dilema gigantesco, né? Liberta, não liberta, aquele ou outro. O que Israel entende é que tem que recuperar os reféns. Depois, o que vai acontecer, se vai voltar para Gaza, se não vai voltar, é outra história. Mas o importante nesse momento é buscar o máximo de reféns possíveis, não deixar ninguém para trás. Isso é muito importante na moral do povo israelense, esse moto, né, de você não deixar ninguém para trás, porque isso faz parte, a tzavá, os jovens vão para o exército todos os anos e contam com isso, né? Eles sabem que se tiver algum problema, vão fazer o máximo para trazer eles de volta.
Enfim, fomos atacados. O objetivo inicial desses caras era avançar. Eles queriam chegar em Tel Aviv, inicialmente em Tel Aviv. Foram brecados por vários heróis que apareceram. O nosso aparato de segurança falhou gravemente. Não existe uma solução. Eu costumo fazer um comparativo com a queda de um avião. Um avião, quando cai, o avião tem alta tecnologia, tem 500 mil revisões, os pilotos passam por reciclagem, os mecânicos também. Então, um avião, teoricamente, não tem que cair, né? Mas cai. E por que um avião cai? Ele cai por causa de uma série de falhas. Não é uma nem duas, é uma série de falhas sequenciais que casa. A Gabi está falando aqui que são 7, eu não sabia que tinha esse número. Que depois de 7 falhas sequenciais, aí o avião acaba caindo. O que aconteceu no 7 de outubro de 2023 foi a queda de um avião. Foram falhas sequenciais que causaram, que permitiram com que o Hamas fizesse o que eles fizeram. Eu não só não falo, como eu não gosto disso daí, porque não... Um governo, se fosse proposital, seria por parte do governo. Um governo que faz o que faz para proteger a sua população, com a tzavá, com tanto gasto, os bilhões de dólares que Israel gasta todos os anos para proteger sua própria população, não faz o menor sentido ele abrir, e mesmo porque se isso um dia fosse descoberto, acabou a vida do cara, do filho, até a 10ª geração. Então eu piamente não acredito numa falha proposital. Houve uma série de falhas, assim como houve uma série de falhas em 73, na Guerra de Yom Kippur. E a verdade é que assim, se houve uma falha que não foi proposital, mas foi talvez a mãe das falhas, é que o governo israelense, aliás todo mundo, não só o governo israelense, entendeu que o Hamas queria, o que a liderança do Hamas queria, era grana. Enquanto eles estavam recebendo dinheiro, e eles estavam recebendo muito dinheiro, e podiam continuar com o seu status de liderança, né, em Gaza, a liderança israelense entendeu que era isso que eles queriam. E o Hamas fez direitinho, porque 2 anos antes, em 21, agora eu já não me lembro, 21, 22, teve um conflito de Israel com Gaza, só que o Hamas não se meteu. O conflito foi entre Israel e a Jihad Islâmica. E o Hamas não só não se envolveu, como ele falava, ali tem uns terroristas, pode atacar que eu... Ali tem. Então, Israel tinha certeza que o Hamas não queria problema. Israel tinha certeza absoluta que o Hamas queria manter o seu dinheiro entrando, manter o seu status como os grandes líderes ali de Gaza. O Qatar. E Israel permitia. Não só permitia, Israel autorizou o Qatar a entrar com malas. Sim. Só para registrar aqui para o vídeo, Israel entrou com... Você pode repetir? Malas de cash do... Teoricamente para pagar os funcionários. Sim, é isso. O Hamas conseguiu convencer não só Israel como outros países. O Qatar eu desconfio, porque o Qatar é muito próximo do Irã. O Qatar, desculpa a palavra, é uma prostituta, ela vai para onde pagam mais. Então ela tem a maior base americana no Oriente Médio fica no Qatar, e ao mesmo tempo eles são parceiros do Irã. A Turquia é da NATO, sim. E a islamita. É que a Turquia é algo mais novo, né? Mais novo desde Erdogan, né? Depois que o Erdogan veio é que começou essa problemática. Mas enfim, o que se entendia na época é que o Hamas não queria guerra, não queria problema, ele queria grana. E tinha grana, então tá tudo calmo. Então Israel foi pego de surpresa, foi uma série de falhas. A primeira falha, e eles fizeram direitinho. A verdade é que eles fizeram direitinho. Eles enganaram por todos esses anos. Eles, no dia do ataque, eles lançaram vários mísseis e os drones por baixo dos mísseis, então os radares não viram os drones. E esses drones, a primeira coisa que eles fizeram foi destruir a comunicação das bases na fronteira com Gaza. Então todas as comunicações entre as bases foi cortada assim, simultaneamente.
Então, realmente foi uma catástrofe, mas que Israel aprendeu muito com isso, da pior maneira possível, mas aprendeu, e acho que isso voltar a acontecer é bastante improvável. Sim, eu sei que no passado falavam isso também e aconteceu, mas a gente está muito mais preparado e muito menos naivo, né? Muito menos ingênuo com o que é o Hamas. Teve uma operação em Jenin agora, está tendo uma operação em Jenin agora, e o que descobriram é que eles estavam tentando fazer um 7 de outubro vindo da Cisjordânia. Eles queriam entrar em Israel da Cisjordânia dessa vez. Tudo começou, vocês devem ter acompanhado as bombas nos ônibus, ia ser tudo simultaneamente. Eles iam estourar os ônibus, tinha vários homens-bomba que estavam também, queriam entrar em Israel, e ia ter essa grande invasão, eles iam cortar a cerca, ia ter essa grande invasão em Israel. Isso foi um milagre. Não tem outra palavra, foi um verdadeiro milagre. Começou com uma moça que viu uma bolsa no ônibus, no final do ônibus, avisou o motorista rapidamente pediu para todo mundo sair, o pessoal já infelizmente esperto com isso, treinado. Saíram, o motorista levou o ônibus ali para o pátio, que era ali perto, minutos depois explodiu. Exatamente. Eles tinham programado para as 9 da manhã, só que eles erraram a programação. E o detalhe é que quem fez todas as bombas, isso é comum, é sempre a mesma pessoa. Todas as bombas eram iguaizinhas. Aí uma pessoa prepara e passa para distribuir entre os diversos terroristas. Então essa é uma pessoa, graças a Deus, ela não sabe a diferença de AM, PM. Então, foi... É mais do que sorte, não é possível tanta sorte assim, né? É Hashem. Enfim, Israel sofreu muito, o clima em Israel, eu estive em Israel 2 vezes o ano passado, em maio, se não me engano eu fui em maio, a primeira vez numa missão do World Jewish Congress. Nessa missão a gente conheceu familiares, a gente foi para os kibbutzim, eu passei Yom HaShoah, para quem não sabe, o Yom HaShoah, o dia do Holocausto em Israel, toca-se uma sirene pela manhã, de 2 minutos, se não me engano. Eu estava a turma, né, que a gente estava, a delegação que a gente estava, chegou no kibbutz Beeri 15 minutos antes da sirene. A gente conheceu uma parte dos sobreviventes que estavam lá, que iam nos acompanhar, e a gente parou para escutar a sirene, né, em silêncio. Foi um dos momentos, eu fico arrepiado só de lembrar, foi um dos momentos mais tristes da minha vida, né? Eu estava em Israel, no local recente que tinha sido, né? Eu estava em maio, quer dizer, tinha 6 meses, 7 meses. Foi maio ou março, eu já nem me lembro. E no kibbutz, que estava, e para onde você olhava no kibbutz, você via destruição, você via casa queimada, você via carros queimados, você via pichação, com a sirene do Holocausto, com a sirene que lembrava os horrores do Holocausto, naquele lugar onde o horror tinha acontecido pouco tempo antes. E eu tive o privilégio de participar nos 75 anos da libertação de Auschwitz. Isso foi em 2020, janeiro de 2020, lá em Auschwitz. Também foi um programa do World Jewish Congress. Eles levaram 200 sobreviventes para participar desse ato de 75 anos em memória da libertação, muitos dos quais tinham voltado pela primeira vez para Auschwitz naquele ano, naquele evento. E foi uma experiência muito pesada, muito dolorosa, muito down, assim. Mas eu tinha certeza, naquele momento, em 2020, eu tinha certeza que aquilo era coisa do passado. Eu falei, não, isso já era, nunca mais vai acontecer. 2020. Para 3 anos depois, aconteceu tem muito sobrevivente do Holocausto que não gosta disso, dessa comparação. Mas a verdade é que os terroristas do Hamas, se eles tivessem mais dinheiro e mais tempo, eles cometeriam um genocídio em toda Israel. Eles não conseguiram porque a gente conseguiu, de alguma maneira, segurar eles. Mas se eles tivessem mais tempo, mais dinheiro, e se a gente não tivesse o nosso exército, eles teriam cometido um outro genocídio fatalmente. E 6, 7 milhões de judeus poderiam ter sido mortos naquele dia ou nos dias seguintes. Eles não sabiam do Festival Nova. Acabou sim.
desviando. Mas o Hamas nunca... O objetivo do Hamas, isso é muito claro, nunca foi a criação do Estado palestino. O objetivo do Hamas, declarado, é um califado nos moldes do ISIS. Eles querem fazer um califado, eles querem varrer Israel do mapa, mas também o Líbano, a Síria, o que for, porque eles querem um grande califado islâmico. Isso é muito claro, eles nunca esconderam isso. Entendeu? E um califado islâmico nos moldes do ISIS, onde as mulheres são seres inferiores, onde a comunidade LGBT não merece viver e é assassinada, onde a comunidade negra é perseguida e escravizada. Isso ninguém fala, mas eles falam, né? Mas o pessoal não percebe. Não, mas principalmente porque o Hezbollah é xiita e o Hamas é sunita. E eles se matam há séculos. Essa é a nossa sorte, né? Se tem alguma sorte para os judeus de Israel, é que eles se odeiam mais do que eles odeiam a gente. Eu vejo uma comunicação super falha, né? Uma comunicação que está muito aquém comparativamente com essa galera do Hamas e essas porcarias todas. E a gente, com todo o high-tech, o IA, enfim, que a gente tem na área de Pirsum, de propaganda, eu acho que está muito aquém. E por que isso? Vamos lá. Vou repetir a pergunta para ficar gravado, né? Então, por que Israel tem tanta falha na comunicação? Isso, infelizmente, tem como consequência esse volume de antissemitismo e é perigosíssimo, inclusive. Tudo que ele tem sucesso na guerra tem insucesso na comunicação. Vamos lá. Já foi muito pior. Muito pior. Israel melhorou muito na comunicação. Mas tem alguns detalhes muito importantes. O primeiro deles é que somos, no mundo inteiro, 15 milhões de judeus. Sendo que boa parte não fala, não se envolve. Então, primeiro, são 15 milhões contra 6 ponto tantos bilhões no mundo. Só de muçulmanos tem mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo. Então, primeiro, nós somos muito menores. Primeiro ponto. Segundo ponto, Israel é o judeu entre as nações. A única nação judaica do mundo é Israel. Temos 24 árabes, 24 árabes, 45 muçulmanas, não sei quantas cristãs, uma hinduísta, várias budistas e só um Estado judaico. E como o Estado judaico, o Estado de Israel, sofre os mesmos problemas que os judeus sofreram por 2000 anos, de perseguição, de ataques, de deslegitimação. Então, o Estado de Israel é nada mais do que mais um judeu como nação. É o Estado-nação dos judeus. E sofre deslegitimação, ataques, double standard, como os judeus sempre viveram. Então a gente começa a briga perdendo. E a possibilidade da gente ganhar essa briga, por mais que a gente invista em PR, em inteligência artificial, no you name it, e olha que a gente fez muito desde 7 de outubro. Muito, assim. Nunca ouvi tanta produção e tanto avanço nas comunicações israelenses como a gente teve depois de 7 de outubro. Muito porque judeus no mundo todo perceberam, eu costumo dizer que se houve uma coisa positiva com 7 de outubro, foi esse despertar da comunidade judaica em todo o mundo. Muitos judeus completamente afastados da comunidade voltaram para a comunidade porque eles sentiram na pele. O amiguinho dele, que era amiguinho da vida toda, começou a falar do Rio Amar, ou seja, genocídio contra vocês. E aí o cara falou, pô, mas peraí. Né? E por mais que essas pessoas conversassem, explicassem, eles não queriam entender. Então, realmente houve um despertar. Então, Israel melhorou muito na comunicação, melhorou muito nas ferramentas, nos vídeos, nos posts, nas mídias sociais. Mas é uma briga ingrata, a gente começa perdendo. Né? Segundo, os palestinos são vistos como o underdog. O underdog é o coitadinho, é o cara que está apanhando. Eles não veem todo mundo islâmico e principalmente todo mundo árabe em volta dos palestinos, que são muito parecidos. Eles têm a mesma religião, eles têm a mesma língua, eles têm a mesma... a culinária é muito parecida, obviamente muda um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas são muito parecidos. Antes da Primeira Guerra Mundial, era tudo a mesma coisa. Não tinha Líbano, não tinha Síria, não tinha Jordânia, não tinha Israel, tinha a Turquia, porque tinha o Egito, mas era tudo ali a região da Palestina. Né? A Palestina não é o que é Israel. A região da Palestina, ela vai do Mediterrâneo, aí sim, do Rio Amar, do Mediterrâneo, até o Eufrates. Essa é a Palestina histórica.
e no Império Otomano. E já depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano perdeu a guerra, os britânicos já tiraram o naco da Palestina histórica e deram para os Hashemitas, que é a Jordânia, que não são jordanianos, os Hashemitas são da Arábia Saudita. Eles são sauditas. Mas como os britânicos já tinham dado a Arábia Saudita para a família Saud, que até hoje está, que são o reino saudita, os Hashemitas falaram assim, bom, e nós? Por que os britânicos presentearam essas famílias? Essas famílias basicamente são clãs. Os árabes ainda, até hoje, são muito organizados em clãs, são famílias. E tem as famílias mais fortes e as famílias mais fracas. As famílias que ajudaram os britânicos a derrotar o Império Turco-Otomano foram presenteadas com esses territórios. Então, a Arábia Saudita para a família Saud, a Jordânia, que na verdade era a Palestina, para a família Hashemita, que são odiados. 70% da população jordaniana é palestina, é de origem palestina. A rainha da Jordânia é de origem palestina. Ela nasceu no Kuwait, mas de pais de origem palestina. Então, os palestinos, o povo palestino, é visto como underdog. E por que é visto como underdog? Se eles têm tantos estados árabes islâmicos em volta que poderiam estar vivendo facilmente. Se a gente tivesse vários estados judaicos, aí eu falei, não precisa de Israel. Mas a gente não tem. A gente tem um pedacinho, um cocozinho de terra que não serve, que metade era deserto, outra metade era infestado de malária, e a gente fez virar esse negócio que é maravilhoso. Acontece que os palestinos têm um benefício gigantesco, que se chama UNRWA, United Nations Relief, é a agência de refugiados para os palestinos. No mundo existem 2 agências de refugiados, a Acnur, que atende todos os refugiados de todo o mundo, de sírios a haitianos, até birmaneses, africanos, todos, menos palestinos. E a UNRWA, que só atende refugiados palestinos. Por quê? Ninguém sabe. A resposta, provavelmente, é o antissemitismo estrutural. Os palestinos são uma massa de manobra contra judeus. Ponto. O povo palestino é usado como uma massa de manobra para atacar Israel. Eles já poderiam ter o seu Estado e eles não aceitaram porque os Estados árabes não aceitaram, não deixaram eles aceitar. Isso começou em 47, com a partilha. Em 48 eles tiveram a oportunidade de ter o seu Estado e não aceitaram, mas não porque eles não quiseram, mas porque as lideranças dos países vizinhos não deixaram. E falaram para ele, não se preocupa, sai daí que daqui a 2 semanas a gente vai jogar todos os judeus no mar e você não só vai voltar para sua casa, como você vai poder pegar a casa do seu vizinho judeu. A verdade é que a responsabilidade inicial em 48 foi dos países árabes. E depois em 67 também foi dos países árabes. De 48 a 67 não havia um único judeu na Cisjordânia, um único judeu em Gaza. Nunca, não havia de 48 a 67 e, no entanto, não foi criado um Estado palestino. Só um instantinho. A Cisjordânia fazia parte da Transjordânia, né, que é a Jordânia hoje. E nunca foi criado um Estado palestino. Né? Gaza estava com o Egito. Inclusive, em 79, quando houveram as negociações de paz com o Egito, Sadat ele não queria Gaza. Israel falou, olha, você não quer ficar com Gaza? De jeito nenhum. Esse pepino eu não quero. Entendeu? Na semana passada, teve aqui na Bnei Brit uma palestra da jornalista Miriam Sanger. E ela nos contou um fato certamente não muito longínquo. Ela, em Israel, procurou trabalhar no que hoje chamamos de Hasbará. E o que disseram para ela foi o seguinte, ela certamente se aproximou de instituições do governo israelense. Nós estamos preocupados com aqueles países mais importantes, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm força política. Então, ao que tudo indica, países abaixo do Equador não são importantes e eles não estão dispostos a investir. Eles dizem que eles têm investimentos a fazer. E abaixo do Equador, não.
Eu tive uma experiência semelhante, anos atrás, uma vez em Brasília e uma vez em São Paulo. A mesma coisa, não temos recursos. Você acabou de dizer, não temos recursos. Por outro lado, você acabou de dizer também que, muitas vezes, membros da comunidade não estão se envolvendo. Agora, eu acabei de escrever num grupo, faz bem poucos dias, o Ledaber, que é o de mais de 60 anos, por que não há uma convocação, sutil ou não, fazer um brainstorming, não nos faltam espaço, fazer um brainstorming, o que nós estamos fazendo certo, o que nós estamos fazendo errado, e o que cada um de nós pode colaborar para que, coletivamente, alguma coisa aconteça. Eu fui voluntário em 67, por quê? Porque a coisa correu, aqueles que estavam dispostos foram. Eu provavelmente fui ou no primeiro ou no segundo avião para Israel. Minha mãe estava lá também. Pois é, eu tive que passar uma noite em Paris, porque o aeroporto de Lud não estava aberto ainda. Então, do meu ponto de vista, há uma falta de... Enfim, aquelas instituições que poderiam acionar cada um de nós não estão acionando. O que você falou sobre não dar atenção para abaixo da linha do Equador já foi uma verdade, não é mais. Tanto que Israel tem um porta-voz que fala português. Então, mas é aí que está. Aí, se você pensar estatisticamente, proporcionalmente, na verdade, é mais ou menos parecido. Acontece que eles têm muito mais gente. Então, mas não falta oportunidade. Não falta. Tem muitas entidades que aceitam, mas não. A verdade é que a gente nunca vai virar o jogo. Nunca. Esquece. Nós somos. Não, pelo contrário. A gente está hoje muito melhor do que a gente estava há poucos anos atrás e muito melhor do que a gente estava há 80 anos atrás. Não, mas aí o senhor está misturando um monte de coisa, porque existem problemas pontuais. Mas, assim, existem muitos exemplos e muitas coisas pontuais e muitas respostas dependendo do lugar do país que você está. Entendeu? Paris tem muito mais muçulmano. Hoje é generalizado, a gente apanha da direita e da esquerda, a gente apanha de muçulmanos e cristãos, a gente apanha de negros e brancos, a gente apanha de todo mundo. Hoje é de todo mundo, meu amigo. Desculpa, qual que é o seu nome? Eu vou te dar uma informação para o senhor tentar entender um pouquinho mais. Porque a gente tem que encerrar por causa do tempo. Tá. É o seguinte... houve um fenômeno de crescimento exponencial do antissemitismo nas mídias sociais. Descobriu-se um dos motivos desse crescimento exponencial. Por exemplo, no TikTok. A gente apanha de lavada no TikTok. A mídia social que a gente mais apanha é no TikTok. E aí começaram a analisar todas as pessoas que estavam compartilhando vídeos antissemitas ou frases, etc. e tal. E perceberam, isso é uma análise profunda, entenda que ninguém está parado. E eu não estou defendendo aqui meu lado, porque eu não faço parte da CONIB, eu não faço parte da federação, que são quem estão na linha de frente, que estão trabalhando com isso, então eu não teria nenhum motivo para defender isso. Mas a verdade tem que ser dita. E a verdade é que eles estão trabalhando e muito. Enfim, fizeram uma análise por que o antissemitismo cresceu tanto, especialmente no TikTok. E perceberam que existiam muitas pessoas que não são antissemitas, nunca foram antissemitas, mas elas perceberam que quem publicava algo mal de Israel ou dos judeus ganhava likes e começava a crescer em relevância. Então ele falou, vou começar a publicar essa mesma porcaria e ver o que acontece. E funcionou. Os caras que nunca foram antissemitas começaram a compartilhar vídeos antissemitas, frases antissemitas e começaram a ganhar mais dinheiro com isso. Então, não é que o cara é antissemita, mas ele faz dinheiro com isso, então dane-se. Eu acho que não eles sabem o que é. Muitas vezes eles nem sabem. Claro que tem uma boa parcela que sabe e que é mau caráter e que é mal intencionado. Mas tem muitas pessoas que são influenciadas por N motivos, um deles financeiro.
Entendeu? As universidades nos Estados Unidos. É grana. É o Qatar dando grana para eles. Então, nós somos tão influentes, mas é isso. A gente é uma briga, mais uma vez, é uma briga ingrata. A gente começa perdendo e a probabilidade de a gente ganhar isso um dia é perto de zero. Eu queria fazer uma pergunta, tem uma outra pergunta que está vindo lá de trás, acho que talvez mais uma pergunta para a gente encerrar. Mudando um pouco o assunto, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a relação e a importância da relação da comunidade judaica com os evangélicos aqui no Brasil, no mundo, né? E qual é essa importância e o que a gente pode, se a gente tem um apoio que a gente pode trabalhar ainda para, já que é uma comunidade bem maior que a nossa, né? Sim, a comunidade evangélica é um grande aliado, tá? Existem vários problemas, como qualquer comunidade. Né? A comunidade judaica tem uma série de problemas internos, a comunidade islâmica não preciso nem falar, eles brigam muito entre si, e a comunidade evangélica tem os seus problemas também, tem suas questões, tem corrupção, tem uma série de problemas. Mas, de novo, eu digo, quem não? Qual não? Né? O fato é que a comunidade evangélica apoia muito Israel. Não necessariamente os judeus, mas o Estado de Israel. Porque, e eu tive um jantar, eu tive o privilégio, eu digo que foi um privilégio mesmo, de ter um jantar, eu falei agora há pouco, com o bispo Edir Macedo. Isso foi em 2010, 12, por aí. Com o bispo Edir Macedo. Era um jantar bem petit comité, eram mais ou menos umas 8, 10 pessoas. E, dado o momento da reunião, do jantar, uma das pessoas do grupo perguntou assim, bispo, desculpa a pergunta, mas a gente não está acostumado com esse apoio, né? A gente sempre apanhou, a gente sempre levou muito na cabeça e, de repente, a gente tem um apoio dos evangélicos. A gente desconfia, né? Por quê? E o bispo Macedo, calmamente, falou, olha, eu sou um homem religioso, eu sou um homem de fé. E eu acredito piamente no Velho Testamento e no Novo Testamento. E nos dois livros está escrito que quando todos os judeus estiverem morando em Israel, o Messias vai chegar. Eu acredito, ele falando, eu acredito piamente nisso. Só que para todos os judeus irem morar em Israel, Israel precisa ser forte, segura, influente e viável. Então, a gente faz a nossa parte de tentar ajudar com que o Estado de Israel seja tudo isso, para que todos os judeus possam ir morar em Israel. Quando todos os judeus forem morar em Israel, aí vai ser, como que eles falam? O Apocalipse. E aí, então, o Messias vai chegar. E aí uma das pessoas fez uma brincadeira e perguntou assim, nossa, mas e aí, quando vai ser o Messias ou vai ser Jesus? Né? Porque você está falando que vai vir, mas você acredita que vai vir Jesus, a gente acredita que vai vir Messias. Ele falou, vamos fazer o seguinte... Mudem-se para Israel. Quando ele chegar, a gente pergunta, é sua primeira ou segunda visita? Acabou. Está resolvido. Pronto. Se for a primeira, vocês vão ganhar um monte de adeptos. Se for a segunda, sejam bem-vindos. Entendeu? Então, pelo contato que eu tenho com evangélicos, eles são verdadeiramente amigos de Israel. Eu já dei inúmeras palestras para grupos evangélicos, inclusive no Templo de Salomão, que é maravilhoso. Quem não conhece, vá conhecer, porque é maravilhoso. Não tem uma cruz. Dentro do Templo de Salomão é só menorot, só tem menorá. E tem 3 bandeiras na entrada. Brasil, Israel e... Vamos lá, pessoal. Brasil, Israel e a bandeira da Igreja Universal. Então, sim, eu acho que eles são muito importantes e a gente não pode se dar o luxo de fazer pouco caso de um apoio tão grande. No Brasil, eles são mais de 55 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, eles são fortíssimos. Então, a gente não pode se dar o luxo de dispensar um apoio desse. Tem a Record, que nos ajuda, também é isso. Eu queria saber, assim, Light, o que o Trump pode fazer por nós, de fato, sem... Por nós, Israel. Israel, tá. Lógico. Ele vem fazendo. Ameaçou bem. O Trump é uma pessoa super controversa, inegável.
Eu não acho que ele é o melhor amigo dos judeus e de Israel, mas ele é um businessman. E como homem de negócios, ele entende que a guerra faz mal para os negócios dele. Né? Assim como a Arábia Saudita. Qual o interesse da Arábia Saudita em Israel? Grana. Simplesmente eles entenderam, depois de muitos anos, que Israel não é um inimigo, que Israel nunca vai tentar destruir a Arábia Saudita. Pelo contrário, Israel tem tecnologia de água, de salinização, de energia, de medicina e o principal para eles, inteligência. E inteligência, e não é inteligência de Shekop, é inteligência de campo. Né? Tanto que Israel, há muitos anos atrás, salvou a vida do rei Faisal, do rei da Arábia Saudita, como eles tinham informações de que estavam preparando um ataque terrorista. Israel foi lá e avisou os Estados Unidos foi lá e avisou a Arábia Saudita foi atrás e descobriu que realmente estavam planejando um ataque contra o rei e agradeceu. Estados Unidos, muito obrigado, vocês salvaram o nosso rei. E os Estados Unidos falou, olha, esse crédito não é nosso, é de Israel. E aí eles falaram assim, opa, e a troco do quê? Então eles finalmente entenderam que Israel não é o inimigo, mesmo porque Israel e a Arábia Saudita nunca tiveram uma guerra direta, e é uma solução. Israel hoje é muito mais uma solução para todos os países árabes do que um inimigo, um problema. Mas eu me perdi, onde é que eu estava? O Trump. Então o Trump é um businessman, ele quer saber de negócios e ele tem essa mente voltada para negócios. Ele vem fazer, na verdade, no primeiro governo dele, apesar de todos os erros e acertos, ele foi o primeiro país que transferiu a embaixada para Jerusalém. Muitos prometeram, ele foi lá e fez. Ele fez os acordos de Abraão, que são maravilhosos, são bilhões e bilhões de dólares que estão sendo trocados. Não estou falando só de paz, eu estou falando de grana mesmo, de muitos negócios entre Israel e os Emirados Árabes, e com Bahrein, e com Marrocos. Que mais que ele fez? Ele reconheceu as colinas do Golã como soberania israelense. Então ele já fez muito por Israel. Ele agora está tentando fazer com que essa guerra acabe. Né? Ele tem o jeito estapafúrdio dele, né? Essas ideias de deslocar todos os palestinos para fora, mas isso é nada mais, nada menos do que negócio. Ele joga o preço lá para cima para negociar e fechar no meio termo. Então, ele joga essa bomba no ar e fica todo mundo revoltado, mas ele já deu uma reviravolta que ninguém deu até hoje. Há 75 anos a gente vem tentando fazer paz com essa turma e não está funcionando. O que a gente vem fazendo nesses 75 anos não deu certo. Então, a gente tem que reconhecer que não deu certo e parar de tentar fazer as mesmas coisas. E ele veio com uma coisa diferente. É loucura? Pode ser loucura, mas é uma loucura que pode funcionar. Entendeu? Então eu acho que sim, ele tem muito para ajudar. Ele já está ajudando, por exemplo, algo que foi inconcebível que o Biden fez foi voltar. O Trump tinha parado de dar grana para a UNRWA. Eu esqueci de falar, vou falar rapidinho da UNRWA. Ele tinha parado de dar dinheiro para a UNRWA e tinha parado de dar dinheiro para a Autoridade Palestina. E o Biden voltou. E para o Irã também. Aí sim, aí foi um avião de dólares, não foi malas de dólares, foi um avião de dólares para o Irã. O Trump tinha parado de dar dinheiro para a Autoridade Palestina, porque a Autoridade Palestina faz um negócio que chama slay to pay, que significa matar para receber. Né? E isso acontece hoje. Até hoje, o senhor Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, que foi eleito para 4 anos de mandato e já está no 19º ano de mandato, muito democrático, ele paga mensalmente aos terroristas palestinos que cometeram atentados contra israelenses uma mesada. Se o terrorista morre, quem leva é a família. Quanto mais israelenses são assassinados durante o atentado terrorista, maior é o salário. E eles não negam isso. E depois de 7 de outubro, porque ele só pagava para os palestinos do Fatah, ou ligados ao Fatah, os terroristas, né? E ele abriu exceção para dar para os terroristas do Hamas. E ele paga mensalmente para as famílias do terrorista do Hamas que entraram em Israel para massacrar israelenses. Então é com esse cara que o mundo quer que a gente faça paz.
um negacionista do Holocausto, ele tem PhD em negacionismo do Holocausto pela Universidade do Cairo, e é com essa pessoa que o mundo espera que a gente... como que eles chamam? Ele é a liderança palestina moderada, muito moderada. Então, o Trump provavelmente vai cortar esse slave to pay, vai cortar os pagamentos para a autoridade palestina, já parou com a UNRWA. Eu só esqueci um detalhe de falar da UNRWA, que a gente estava falando da UNRWA e Acnur. Então, a Acnur é do mundo todo, a UNRWA é só dos palestinos. E tem um detalhe importantíssimo, que é por isso que eu falo que os palestinos são nada além do que uma massa de manobra dos países árabes e islâmicos e dos países ocidentais que tentam, que se aliaram, né? O que é algo inconcebível. Como é que pessoas que se dizem progressistas, liberais, que buscam a liberdade das mulheres, da comunidade LGBT, da comunidade que combate o racismo, apoiam o Hamas, que é misógino, que é homofóbico, que é racista, que é antissemita, que é cristofóbico, que é machista, que é chauvinista, que é xenófobo. É essa pessoa que eles apoiam. E eles apoiam, quando você pergunta, o cara não dá, é acéfalo. Porque o ódio aos judeus e ao Estado de Israel como Estado dos judeus é maior do que qualquer outra coisa. Entendeu? A UNRWA é agência para os refugiados palestinos, e os únicos refugiados no mundo que têm direito à hereditariedade do seu status de refugiado são os palestinos. Tanto que, em 1948, mais ou menos 750 mil palestinos saíram ou foram expulsos de Israel. Mais ou menos 750 mil palestinos. Boa parte saiu porque acreditou nos países árabes. Outra parte, de fato, foi expulsa. Era uma guerra. Guerra, acontece essas coisas. 750, hoje eles são 6 milhões. Quer dizer, é a limpeza étnica, é o genocídio ao contrário. Eu costumo dizer que israelense é muito bom em tecnologia, em medicina, em criar soluções, mas são péssimos em genocídio. São péssimos genocidas, porque a população palestina em Gaza, na Cisjordânia e dentro do Estado de Israel cresceu 500%, 5 vezes. Então, que genocídio é esse que os caras não param de crescer? Então, só para finalizar, se a gente fosse levar esse benefício do status de refugiado para os nossos filhos e netos, eu seria um refugiado. Minha mãe veio da Grécia refugiada. A maioria dessa sala, para não dizer a totalidade, seriam todos refugiados. Do Egito, essa é outra bizarrice. Palestinos que moram na Cisjordânia e em Gaza são refugiados, mas espera aí... Sim, são refugiados. Inclusive, a Bella Hadid, que é modelo internacional, com seu pai, que é milionário do ramo imobiliário, é considerado refugiado palestino. Agora, o que eu estou falando não é isso que o senhor falou. O que eu estou falando é que dentro de Gaza existem o que eles chamam de campos de refugiados, que são o pessoal que não morava em Gaza, mas que foi para Gaza depois de 48, e o mesmo acontece na Cisjordânia. Eles são considerados refugiados dentro do território deles próprios. Essa é a bizarrice. Isso só se explica com o antissemitismo estrutural, que está enraizado no mundo há 2000 anos. Depois que a gente foi expulso do Reino de Israel, depois que o Reino de Israel foi mudado de nome pelo Império Romano para Síria-Palestina, nós viramos um povo sem Estado, espalhado pelo mundo, sempre em minoria, sempre fomos minorias. Aliás, a gente é minoria em todos os países, menos em Israel. Né? Então, como minoria, nós sempre fomos alvos fáceis. Bode expiatório. Durante a peste negra na Europa, os judeus eram queimados porque eles não morriam. Eram os bruxos. Por que os judeus não morriam? Por causa da kashrut. A comida kasher, a kashrut, nada mais é do que leis de higiene alimentar. E os judeus pouco morriam. Por quê? Porque a peste era algo passado pelos ratos, pelo xixi do rato. E nas casas judaicas não tinha rato. Por quê? Porque se lavava as mãos, se lavava os alimentos, então eles não morriam. Ah, peraí, judeu não está morrendo de peste? Eles que fizeram a peste. Queima. Sempre fomos atacados por sermos minorias.
na Hungria, em todos os países da Europa. E tem, quer dizer, tem algumas mentiras, algumas falácias que são faladas desde sempre. Por exemplo, os judeus sempre tiveram muito dinheiro, dominavam o mundo e por isso que eles foram atacados no Holocausto. Mentira! A grande maioria, a maior comunidade judaica da Europa era na Polônia. 90% dos judeus da Polônia foram assassinados no Holocausto e a imensa maioria deles eram paupérrimos. Os únicos judeus que tinham um pouco mais de dinheiro na Europa eram os alemães que eram mais assimilados, que saíram dos guetos, justamente porque, olha, a gente vai continuar sendo perseguido até o dia que a gente se assimilar. Então vamos se assimilar, vamos se misturar, vamos virar médico, porque daí, quem sabe, a gente para de ser perseguido. E foi justo o país que começou toda essa desgraça. Então, tem uma série de mentiras e falácias que são faladas mundo afora há mais de 2000 anos, como o deicídio, né, que os judeus mataram Cristo, sendo que a crucificação nunca esteve na Torá, nunca foi uma pena capital judaica. E isso foram coisas que foram se acumulando e trouxeram as desgraças da Inquisição, do pogrom, do Farhud no Iraque e até chegar no Holocausto. Bom, Ariel, primeiramente agradecer toda a sua explanação, suas colocações, mas eu tenho uma colocação a você. Com todo esse cenário, com toda essa confusão que nós estamos convivendo, e nós estamos banhados por uma proliferação de informações em que nós não sabemos se é verdadeira ou não é verdadeira, se ela tem fundo ou não tem fundo. As pessoas estão sendo educadas por consultar e não por pesquisar. Isso é um risco muito grande que está se formando, são as novas gerações que estão sendo educadas para não pesquisar, mas para descobrir coisas. Faz 3 palavras, recebe um montão. Mas aí que está, com todo esse cenário, com toda essa que você chamou de antissemitismo estrutural, e toda essa confusão que as pessoas estão envolvidas, eu pergunto a você se realmente existe espaço para a construção das pontes? Se existe, como podemos construí-las? E pontes têm 2 lados. Boa pergunta. Sim, sem dúvida existe espaço. A gente trabalha diariamente para isso. A comunidade evangélica que eu falei agora é uma ponte gigantesca. É uma ponte Rio-Niterói com 200 faixas e a gente tem que aproveitar isso. Com a comunidade islâmica a gente tem bastante contato. Depois do 7 de outubro houve um despertar dos árabes israelenses, porque eles entenderam finalmente que eles fazem parte da sociedade israelense. Apesar de toda a propaganda, toda a retórica, eles viram com os próprios olhos que eles foram mortos assim como os judeus. Eles foram sequestrados assim como seus vizinhos judeus. E eles entenderam que por mais que eles não gostem de Israel, não queiram o Estado israelense, eles vão ser assassinados tanto quanto qualquer outro israelense. E assim aconteceu. Então houve um despertar da comunidade árabe israelense para a convivência, para a boa convivência. Já existiam vários exemplos, os drusos, não precisam falar, que são absolutamente favoráveis a Israel. Inclusive, a última notícia, quem acompanha o meu grupo, acho que eu postei ontem, anteontem, é de um possível Estado curdo druso ali na Síria, e que já estão vindo para Israel para trabalhar, para ganhar dinheiro. Isso já está acontecendo. E de árabes que não são nem drusos, nem curdos, nem drusos, nem beduínos, né, que é o que tem em Israel, mas que vivem, por exemplo, em Yafo. Eu vou frequentemente para Israel, e eu tenho um amigo que tem muito contato com árabes israelenses, e ele faz questão de sempre me levar na casa de um amigo ou no restaurante de outro. E a gente vê que existe essa relação e que é genuína, e que é aberta e que é genuína. Claro que tem casos ainda que são cooptados. Tem casos de israelenses judeus que são cooptados, entendeu? Então, por que não árabes israelenses? Então, sim, a ponte é necessária. Com a comunidade islâmica é bem mais complicada, porque eles se cobram muito. Eu cansei de ir em reunião de judeus e muçulmanos, tanto no Brasil como em Israel, em que o celular, tinha uma pessoa na porta recolhendo os celulares. Ninguém entra com o celular.
Por quê? Porque se um muçulmano é filmado numa reunião com judeus, ele sofre consequências, e normalmente não são agradáveis. Então, essa é a grande problemática. Eu tive, por exemplo, com o pessoal o Mustafa, que participou do campeonato de Rumos e que é meu amigo, é amigo de verdade, da comunidade, é o líder da comunidade muçulmana lá de Santo Amaro, da comunidade turca muçulmana. No dia 8 de outubro, ele fez um post incrível, que é um absurdo, que eles não representam o Islã. Ele foi avacalhado. Ele teve que apagar o post dele. Por quem? Pela própria comunidade islâmica. Ele falou, Ariel, eu tive que apagar. Eu estava começando a receber ameaças para minha família. Então, a ponte com quem não consegue abrir as porteiras da ponte é muito mais complicada. Existe muita relação entre judeus e muçulmanos, mas muitas vezes elas não aparecem e não podem aparecer. Isso vem mudando principalmente na Península Arábica, né? Nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita. Isso devagarzinho vem mudando, muito porque está sendo feito um trabalho de PR, de conscientização dessas populações, de que existem judeus fora de Israel, que os judeus fazem parte do livro, inclusive do Corão, que existe um relacionamento milenar entre essas comunidades e que é uma grande besteira. Quando eu tive o privilégio também de ir pelo World Jewish Congress para os Emirados, a gente foi para Abu Dhabi, para Dubai, e eu fiquei impressionado com as similaridades da língua, das comidas, da própria religião, entendeu? Nós viemos do mesmo buraco, entendeu? É ali. Aliás, a humanidade veio de lá. Então, árabes e judeus têm muito em comum. E é uma grande besteira isso. Aliás, quem protegeu os judeus da Inquisição foram os árabes. Depois da Inquisição, que a gente foi expulso da Espanha, muitos judeus foram para Marrocos, depois do Marrocos, Tunísia, Egito, Líbia, depois Líbano, até chegar na Turquia. Não à toa, até hoje, a comunidade turca, judia turca, fala ladino. Por quê? É a mesma turma que saiu lá da Espanha, 500 anos antes. Então, isso, historicamente, a gente tem... O que acontece hoje é que tem uma vertente radical do Islã que fala muito, que berra muito e que, infelizmente, converteu muitas pessoas. Eu costumo falar, a imensa maioria dos muçulmanos não são terroristas. Mas se você pegar 5%, é uma minoria, né? Absoluta, 5% de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas... Você entende o tamanho? E a mesma coisa vale para relações públicas. Entendeu? 1% deles é 10 vezes nós. É muita diferença. Então não tem como ganhar essa guerra. Não tem. Então não é questão de dinheiro, né? Que não investimos. Não, se investe muito. Tudo. A gente combate islamitas, né? Que são os muçulmanos radicais, e a gente combate, hoje, principalmente, a esquerda radical. E a esquerda radical, ela domina os campos nos Estados Unidos. Ela domina as faculdades, inclusive no Brasil. E é uma esquerda, que eu falo isso, é uma esquerda burra. Porque existe a esquerda pragmática, que entende que Israel comete erros, mas que é um país democrático, que tem liberdades, que tem liberdade de expressão, que todo mundo tem direito a voto. E você tem a esquerda burra, que é a esquerda radical, que não quer aprender, que é assim, que nem aquele jegue com tapa-olho, e que ela não olha para o lado. Tanto que você mostra várias passeatas, isso ficou claro em várias passeatas, perguntava assim, de qual rio e de qual mar se está falando. Eles não sabem. Eles repetem o que estão falando e está tudo bem. Entendeu? Falando de educação, só para terminar, existe um grande pensador, um grande educador em Israel, chama Zor Raviv. Ele é VP, ele é o vice-presidente de educação do Taglit. E ele fala no triângulo do conhecimento. Segura aqui para mim, por favor. O triângulo do conhecimento é o seguinte, que é o grande mal desse momento e das gerações. O triângulo do conhecimento é o seguinte, aqui em cima é o conhecimento, é a informação, desculpa, é a informação rasa, é a manchete, tá? É a informação que é rasa, que ela não tem profundidade. Aqui é opinião, é uma opinião, e aqui é o conhecimento aprofundado, é você se informar, você ir fundo e entender e conhecer e aprender.
O que acontecia até pouco tempo atrás é que as pessoas se baseavam na informação rasa, né, na manchete, e ficavam contentes com isso. Então a manchete já era o suficiente, né? De uns tempos para cá, apareceram os opinadores, é isso que se fala? Os influenciadores, mas formadores de opinião, pronto. Que se baseiam numa manchete rasa e tecem os seus comentários com as suas opiniões pessoais com base num negócio que já começou errado. E nenhum dos dois se aprofunda na informação. Então a gente está num buraco muito complicado, porque cada vez mais são os grandes especialistas, né? Tem até aquele meme lá que hoje então eu deixei de ser especialista em Ucrânia, agora virei especialista em conflito árabe-israelense. Influenciadores. Então, os jovens estão cada vez mais se baseando na opinião de um cara que se baseou numa manchete rasa. E o que o Zohar fala é que assim, a geração que está nesse momento é uma geração de surfistas. Então eles vão indo de onda em onda, né? Então veio a onda do avião que caiu, aí todo mundo é especialista em avião que cai. Aí depois está começando a cair, a perder relevância o avião que caiu. Aí então vem o cara que matou a namorada. Aí todo mundo vira especialista em relacionamento interpessoal. Aí começa a cair essa onda, começa a diminuir. Aí vem a onda do Trump que falou não sei o que do Zelensky. Porque aí todo mundo vira especialista em guerra da Ucrânia. Só que fica todo mundo indo de onda em onda, porque cada vez que o especialista opina, ele ganha um monte de like da turminha dele, e ele, puta, olha, eu sou querido, né? Todo mundo, seguidores e like, ninguém mergulha. Então a gente tem uma geração de surfistas e nenhum mergulhador. Está todo mundo na crista da onda e ninguém está mergulhando no conhecimento. Esse, para mim, é o maior problema do século. Se as pessoas se aprofundassem na informação, o antissemitismo ia diminuir, o racismo ia diminuir, a homofobia ia diminuir, um monte de coisa ia diminuir, porque as pessoas iam se informar, iam ter informação fidedigna. Eu falo sempre que não existe falta de informação. Informação tem em qualquer língua, em qualquer formato, existe falta de interesse. As pessoas não se interessam em se informar. Não necessariamente. Existe muita pessoa educada com PhD, eu chamo, são os ignorantes com PhD, que é informado, tem acesso à informação e continua ignorante. Eu preciso encerrar. Pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. Você tem que acabar com a educação para o ódio, começa por aí. E aí você vai demorar 3, 4 gerações. Esquece. Normalmente as minhas palestras... Calma. Normalmente as minhas palestras são um pouco pesadas, né? Porque eu trago informações que doem na gente. Mas eu tento terminar de uma maneira positiva. Eu sou bastante otimista, apesar de tudo, apesar do que aconteceu em 7 de outubro, eu continuo otimista. Eu continuo otimista por um simples motivo. Quando a gente enxerga como estamos hoje e como estávamos 80 anos atrás, a gente percebe como a gente melhorou, como a gente evoluiu. Hoje, e como eu falei, eu tenho contato com judeus em 55 países, não tem uma comunidade judaica, da menor na Costa Rica, a maior nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, não tem uma comunidade judaica, por menor que não seja de alguma forma influente, bem de vida. Um exemplo é o Brasil, somos 100 mil, no melhor dos casos, 100 mil judeus no Brasil, e dentre 11 ministros no Supremo, temos 2 judeus, autodeclarados judeus. O presidente do Senado é judeu. Goste ou não, eles são autodeclarados judeus, em uma população que é 0,05%. Então, hoje, estamos muito melhores, muito mais ricos, muito mais influentes, muito mais poderosos do que estávamos há 80 anos atrás, quando estávamos sendo levados para a câmara de gás. Então, apesar de todos os problemas, apesar de todo o antissemitismo, apesar de todos os ataques, estamos vivendo uma das épocas de ouro do judaísmo desde o rei Davi. Tenham certeza disso. Obrigado. Com isso, eu te encerro e agradeço ao Ariel. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Foi um prazer.